professores e alunos aí, vamos combinar. A gente realmente está... Bom dia, pessoal. Então, estamos na aula 28 do curso. Hoje a gente vai falar sobre... não é um assunto... Ih, cara. Não é um assunto que tem especificamente nos livros didáticos. E eu não sabia muito bem como chamar. Eu chamei de visão espacial 2D, 3D, porque é uma habilidade que decorre mais da geometria espacial, né? Tem a ver um pouco com aquela aula aquela aula inicial de geometria espacial que a gente fala sobre planos ortogonais, projeção ortogonal, tal, mas é um pouco diferente, né? Então são questões do Enem que aparecem que exigem uma visão espacial, né? Então geralmente são questões que tem uma representação no bidimensional e a gente precisa pensar no tridimensional, ou o inverso, né? Uma representação no tridimensional que a gente tem que pensar no plano para poder resolver a questão, tá? Então, eu não sabia muito bem como nomear esse tipo de raciocínio. Você tem alguma outra ideia, Fábio? Você percebeu que... Não sei Olha, como a gente encaixaria isso no livro. assim, eu chamaria tudo de geometria, mas eu gosto dessa pegada de dar um nome mais específico para o foco, né? Aham. Gostei. Eu chamo tudo de geometria mesmo. É. Eu Só... digo que, eu costumo dizer que quando a gente fala de geometria, né, obviamente, se a gente for só na origem da palavra, não tem nada a ver mais com o que a gente faz hoje. Então, É. é mais ou menos isso. Então, geometria hoje é um conjunto de coisas que envolve, inclusive, a visão espacial, que envolve, inclusive, a percepção de espaço, tempo também, porque eu falo que a geometria precisa da sua vivência no mundo, então a relação espaço-tempo também faz parte, mas isso tudo já é a minha também interpretação É. do que a gente chama de geometria hoje. Porque tradicionalmente a gente aborda a geometria espacial com relação aos sólidos, pergunta sobre volume e área superficial, tal, né? E geometria espacial de posição, que a gente tem a relação entre plano, reta, ponto no Isso. espaço, tal. E aí esses problemas que vão aparecer aí são problemas de planificação, né? E problemas que tem situações do cotidiano e você precisa transferir ou do plano para o espaço ou do espaço para o plano para poder resolver. Tá? Então, vamos dar uma olhada aí, quem está com a apostila, página 213. Deixa eu ver aqui. Então, Enem 2021. Segunda aplicação. Um brinquedo muito comum em parques de diversões é o balanço. O assento de um balanço fica a uma altura de 0,5 metro do chão, quando não está em uso. Então, está aqui o 0,5 metro do chão. Cada uma das correntes que o sustenta tem medida de comprimento em metro, indicada por X. Está aqui, X. A estrutura do balanço é feita com barras de ferro nas dimensões em metro, conforme a figura. Nessas condições, o valor em metro de X é igual a... Bom, então o que ele fornece para a gente é um triângulo isósceles aqui, né? Que está desenhado em perspectiva. Por isso que esse ângulo reto aparece meio torto assim, né? Para dar essa impressão de uma visão tridimensional. A base desse triângulo é 2 metros e os lados congruentes 3 metros cada. Tá? E aí, bom, ele quer descobrir essa altura, esse valor X aqui, e dar esse 0,5 metro. Então, o que a gente
precisa fazer é perceber que existe uma relação entre x e meio com esse triângulo dado aqui, né? E que relação é essa? Né? Que relação é essa? Vocês já perceberam qual é a relação? Como é que a gente pode resolver esse problema aí? Na época dos Thundercats, eu chamava disso divisão além do alcance, né? Pode crer. Bom, então, se a gente fizer uma projeção dessas correntes aqui, né, no plano desse triângulo da direita, o que acontece é que essa projeção vai parar exatamente uma parte da altura do nosso triângulo, né? Então, o que eu estou desenhando aqui de vermelho é a projeção das correntes no plano do triângulo, tá? Beleza? E, obviamente, essa parte que sobra aqui vai ser exatamente o meio metro, né? Meio metro aqui, tá bom? E aí você vai perceber que existe um triângulo retângulo, né? E boa parte dos problemas de geometria que envolve medida, como eu falei em aulas passadas, muitas das vezes ou você sai por semelhança de triângulo, ou trigonometria, ou Pitágoras. Alguém quer falar? Pode falar, gente. Alguém E aí, Léo, levantou. tudo bem? Oi? Tudo bom? Ô, Léo, na aula passada eu perdi, mas essas aí já é as respostas às perguntas? Não entendi. Essas aí já é as perguntas? Já está respondendo? Essa questão é uma questão da página 213, já é outro assunto. A aula passada foi sobre esfera. Foi sobre Eu tenho esfera. duas aqui no participo, entendeu? E aí já tá gravado lá no Classroom, tá? Se quiser assistir, tá lá no Classroom ou no YouTube. Beleza? Bom, e aí você vai perceber que temos um triângulo retângulo, então a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui, certo? Só dar uma complementada aqui, Léo, só para o pessoal entender. Nessa dinâmica de hoje, nós escolhemos passar direto para situações, problema, por quê? Porque quando a gente fala de, como o Léo falou, definir assim, eu chamei de visão espacial, é porque envolve tudo aquilo que a gente já estudou antes, envolve projeção ortogonal, envolve semelhança, envolve entender os polígonos, envolve entender o que é retângulo, o que é, vamos dizer assim, uma altura. Então, tudo isso já foi trabalhado, né? A gente acredita que foi visto nas aulas anteriores. Então, hoje, como é que a gente bota isso dentro de problemas misturando tudo, né? Então, por isso que a gente optou por fazer direto a partir dos problemas que aparecem. Exatamente. Isso tudo a teoria já foi dada, né? Então, o que a gente está fazendo é aplicando nesses problemas aí que envolvem o tridimensional e o plano, tá? É o treino do olhar, né? Porque a teoria já foi dada, mas sem treinar o olhar para poder colocar em prática a teoria, né? Então a gente escolheu essa dinâmica hoje, só para o pessoal entender. Não tem teoria, não tem teoria hoje. É. Bom, então olhando para esse triângulo, vamos nomear aqui o triângulo A, B, C. Aqui, tá? Triângulo ABC tem cateto que está em vermelho aqui. Oi? Eu tossi só. Esse cateto verde aqui, como a base é 2, e essa altura do triângulo isósceles está exatamente no meio desse segmento, então aqui vai ser 1 metro, e 3 metros vai ser nossa hipotenusa, certo? Beleza, então é só fazer a continha. A gente pode chamar a altura de H. Então nós temos que
H ao quadrado, que é o cateto ao quadrado, mais outro cateto, que é 1 ao quadrado, é igual à hipotenusa 3 ao quadrado, que é igual a 9, certo? Então, nós temos que H quadrado é igual a 9 menos 1, que dá 8. Então, H é igual a raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 aparece nas alternativas. Bom, mas o que ele quer saber é x, né? E nós vamos perceber que o x é a altura menos meio metro, correto? Tá, então, se a gente chamar tudo isso aqui de h, e esta parte aqui de x, a gente tem que o x é a altura menos meio metro. Então, x vai ser raiz de 8 menos 0,5, alternativa C. Charlie. Beleza, beleza, povo? Alguma dúvida? Então, eu classifiquei essa questão como média porque ela depende dessa visão espacial aí, né? Se você tem dificuldade com visão espacial, você vai ter dificuldade em fazer essa questão. Não é nem o Pitágoras, né? Pitágoras é uma conta bem simples, nem precisa fatorar aquele 8 ali e tal. Beleza? Mas o problema é você enxergar que o Pitágoras que resolve o problema, né? Certo? Não sei como é que vocês veem isso aí, se é muito difícil, se é simples demais, mas, enfim. É porque a grande dificuldade aí, que a gente entendeu, é que se você sabe o teorema de Pitágoras, isso não é difícil. O problema é a sua projeção, né? Obviamente, ó, tem que entender que a altura de um triângulo isósceles cai no centro, né? Tudo isso faz parte ali, né? Da composição teórica da questão. É isso. Você tem que supor que, quando as correntes estão não estão em uso, como ele escreveu ali, elas são paralelas às alturas, né, dos triângulos equiláteros. Ou seja, tem um plano que passa pelas alturas dos triângulos equiláteros juntamente com as correntes, né? Isso é algo que você precisa supor aí, né? Certo? Apesar de não estar escrito. Muito bem. Então, vamos para Enem 2021, questão do ano passado, primeira aplicação. E não sei se você viu, Fábio, essa questão aí, ela tá faltando alguns dados nela. Sim, vi. Mas aí eu queria ver o que você ia trazer para. Então, eu já coloquei, na verdade, o que está em itálico foi eu que coloquei. Eu vi lá na prova, né? Eu falei assim, por que ele trouxe aqui? Que você pôs 2021, né? Então, vamos ler. Muitos brinquedos que frequentemente são encontrados em praças e parques públicos apresentam formatos de figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedo. A proposta apresentada pela empresa foi uma estrutura formada apenas por hastes metálicas conectadas umas às outras. Aí o texto original para aqui. Aí continuaria aqui. Como apresentado na figura, as hastes de mesma tonalidade de espessura são congruentes. Com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união das hastes? E aí eu inseri o texto, formado por dois cubos cujas faces correspondentes são paralelas. Se você não garante isso... Exatamente. Você não tem trapézio... Você não tem nem trapézio, na verdade. Não, você pode até ter, mas não é garantido. Você não garante que aqueles 4 vértices estão no mesmo plano. Não garante, essa que é a questão. Exatamente. Mas, enfim. Então, o intuito do elaborador dessa questão foi que é como se fosse um cubo, um cubo dentro do outro, né? Mas as faces do cubo interno são paralelas às faces do cubo externo.
Você precisa garantir isso, senão você não tem um... Quando você... O que acontece é que ele ligou essas hastes aqui, né? Ó, essa daqui, do cubo maior no cubo menor. Do cubo maior no cubo menor. Certo? E aí você tem aqui um trapézio, né? Ele fez isso para todos os outros, tá? Então digam aí o que vocês, qual alternativa vocês acham que é a correta? Quantas figuras nós conseguimos observar nesse brinquedo aí? Vai lá, povo. A, B, C, D ou E? Vamos testar nossa visão espacial agora. Nossa visão. Uma coisa que a gente pode perceber é que todas as alternativas têm 12 quadrados, né? Não, tem retângulo ali. Tem 2 retângulos aqui. Bom, a gente já pode eliminar a letra E, concordam? Porque se é cubos, ele falou que são cubos, não falou? Sim. Peraí, porque... Não, você que colocou. As horas... Ih, caraca, nem fala que é cubo. Pois é, foi você que colocou. Tô falando... Gente, de 2019 para cá, vou te dizer. Ai. Então a gente não pode eliminar a letra E. Realmente, a gente não pode eliminar. Enfim, você que colocou. Não, você que colocou ali, ó, formando 2 cubos e tal. Sim. Agora sim, quando você coloca que são 2 cubos... Então, agora que eu tô vendo, isso aqui não precisa nem de ser 2 cubos. 2 paralelepípedos. A Lohane acha que é a letra A. Pípedos. Tá? Não precisa ser cubo, não. Formado por 2 paralelepípedos cujas faces correspondentes são paralelas. Vou até... Uhum. E aí você pode ter 2 retângulos. Ok. Lohane, letra A. Então, Lohane, percebe que a letra A e a letra E... não, desculpa. Falei besteira. Porque tem uma informação que é o seguinte, a gente não prestou atenção, mas os que têm mesma tonalidade são congruentes. Né? Tá escrito mesma tonalidade. Isso. Então, na verdade, não precisa dizer que é um cubo, talvez por conta disso. A gente vai concluir que seja. Né? Uhum. Mas isso também vai concluir por causa disso, né? Porque se é... Não, então pera um pouquinho. A gente vai concluir que o Léo, que é um cubo, porque se todas as que têm a mesma tonalidade são congruentes, não é verdade? Então você tem ali uma figura externa onde todos, né, todos são congruentes. Não, mas mesmo sendo todos congruentes, você não garante que é cubo, né? Garante, porque senão você não tem como não ser cubo. Mas você não tem indicação de um ângulo reto ali. Sim. Podia estar cisalhado, né, que está dizendo. Você pode montar uma estrutura com todos os segmentos congruentes. Sim. O negócio deforma, não é cubo. Então, cisalhado que eu estou dizendo assim, podia estar... Né? Podia estar, é verdade. Faltam informações importantes, porque a gente está olhando para a figura e assumindo que ela é reto. Apesar porque tem isso também, né? A figura pode parecer reta, tudo bonitinho, mas se não tiver escrito realmente que é reto, né, você pode considerar qualquer coisa. Enfim. Suponha que seja, então, sejam paralelepípedos. Isso são coisas importantes, assim, que a gente está falando, gente, muito mais visando professores, né? Mas que depois, que isso vocês têm que levar em consideração na hora de olhar, quando vou fazer a questão. É claro que essa briga é a posteriori, né? Sim. Você vai assumir certas coisas. Por exemplo, você olhou aí, olha, o cara não informou, mas você vai assumir, é reto, ó, pela figura, ele está assumindo que é reto. Né? Você assume. E depois a gente briga. Beleza, vamos começar então pelo mais fácil, que são esses 12 quadrados ou 12 retângulos, né?
Claro que se a gente considera o cubo externo, a gente tem 6 quadrados, ok? São 6 faces, né? 6 faces. E aí são quadrados ou retângulos. Aí você não, como ele disse que são congruentes, a gente vai supor que são cubos, tá? Então tem 6 faces do, Grande, né? Quadrado grande. do cubo maior e 6 faces do cubo menor. Portanto, a gente tem aqui 12 quadrados, ok? Isso. Então a letra E não tá descartada ainda, porque um quadrado é um retângulo, né? Exatamente. Agora a gente precisa olhar para os trapézios ou paralelogramas aí que tem nas alternativas. Então, onde é que tem trapézio? Então, observa que... Posso dar uma fala aqui antes, Léo? Claro, claro. Vocês conseguem dizer para mim, assim, rapidamente, assim, ou escrever no chat, como é definido um trapézio? Como é Isso que é importante, a gente não falou sobre isso, né? porque se eu não o que é um paralelogramo, né? E por que um trapézio não é um paralelogramo? Vamos definir aqui. Por causa das definições que estão atreladas a eles, né? Por exemplo, eu posso afirmar para vocês que um quadrado é um retângulo, né? E todo retângulo é um paralelogramo. Assim como um losango também é um paralelogramo, mas isso por conta do entrelaçamento das definições que eles têm. Então, por exemplo, o que é uma figura que eu posso chamar de retângulo? Tudo que tem ângulo reto. Então, no caso do quadrilátero e retângulo, é desnecessário usar o quadrilátero porque a única figura que tem todos os ângulos retos é o que a gente chama de retângulo, que é o quadrilátero. Mas você veja, você tem triângulo retângulo, pentágono retângulo, hexágono retângulo, você tem trapézio retângulo. Então, tudo que tem esse sobrenome retângulo é porque tem um ângulo reto. Beleza? Como o quadrado tem ângulos retos, ele também é um retângulo. Ponto. Então, eu estou fazendo isso, João. Aí o João já trouxe ali. E aí, o paralelogramo, eu vou chegar lá no trapézio, que o João tem toda a razão ali no chat. O paralelogramo, ele é chamado desse jeito porque ele tem pares de lados paralelos, ou seja, tem lados paralelos 2 a 2. Então, por exemplo, esse é paralelo a esse, num quadrilátero, né? Paralelogramos são quadriláteros que têm pares de lados paralelos, ou seja, paralelos 2 a 2. Então, esses lados aqui são paralelos e os outros dois também são paralelos entre si. Então, para ser paralelogramo, esses lados paralelos e os outros também entre si. Então, qual é a diferença para o trapézio? É que o trapézio tem somente ou exatamente um par de lados paralelos. Os outros dois não são. Então, se um par for paralelo e os outros dois não são, ele não é um paralelogramo, ele é um trapézio. E é por isso que eu tenho que ficar atento às definições também, né, dessas coisinhas, do costume dessas definições, para eu não começar a me confundir. E aí, de repente, não, é paralelogramo porque os lados são paralelos. Não, para ser paralelogramo tem os pares, né, de lados tem que ser paralelos 2 a 2. Beleza. Bom, definimos, Léo. Beleza, então vamos pensar em quantos trapézios temos ali. Quer dizer, essa figura que eu destaquei aqui, em vermelho, seria um trapézio, porque a gente teria... Vou nomear aqui, tá? AB paralelo a CD, tá? Supondo, claro, que são dois cubos com faces paralelas, né? Tá bom? Então, como AB é paralelo a CD, a gente tem um trapézio, porque AD com BC aqui não é paralelo, certo? Ok. Temos um trapézio aí. Como é que a gente poderia contar os trapézios aí dentro dessa figura? Ou seja, quantas vezes... Pode entrar. Alguém mais botar alguma? A Lohane achou que é a letra A. Então, ali a questão é quantas vezes esse padrão de figura se repete dentro dessa estrutura. Isso. Vamos lá. A Lohane, então, contou 12, né? Outra coisa interessante, Léo. A gente já falou, obviamente, em relação aos triângulos, mas é legal falar em relação também, por exemplo, ao trapézio.
o que é isósceles e escaleno, né? Lembra o que era escaleno lá para triângulo, onde todos os seus lados são diferentes? Então, serve a mesma definição. Escaleno lá para o trapézio é com todos os seus lados com medidas diferentes. E isósceles, porque tem os lados não paralelos, obviamente, eles têm a mesma medida. Esse aqui seria o trapézio não isósceles, né? Isso. E um trapézio isósceles, ele na verdade é tipo como se fosse um tronco de triângulo, né? Isso, um tronco de triângulo isósceles. Pronto, que coisa engraçada chamar de Tronco de né? triângulo. Um tronco, né? Uma seção dele, uma seção do triângulo isósceles. Enfim. Bom, então, temos um trapézio aqui, né? Esse destacado. Uma boa estratégia que poderíamos pensar é o seguinte: na parte de cima aqui, a gente tem 4 trapézios, concordam? Tem esse que eu destaquei, esse aqui do lado direito, são 2. Mas esse aqui da frente, deixa eu botar numa outra cor. Esse aqui é um outro trapézio, ó, da frente, e um outro lá de trás. Então, só na parte de cima, a gente tem 4 trapézios. Né? Aqui temos 4 trapézios. Na parte de baixo, nós temos 4 trapézios também. Igualzinho. Certo? Tá faltando mais alguma coisa para a gente contar? Pode falar. Dos lados também. Isso. Nas laterais ali, né? Então, deixa eu destacar aqui em azul. Este trapézio aqui, ó. Tá? Nas laterais. Tá? Então, nós temos nas laterais também mais 4 trapézios, certo? Sim e não, né? Mas porque tem uns que você já contou, né? Ixi, então não são 4. Não. Então são. Peraí, 1, 2, 3. Não, são 4. Não é 4 de cada lado, né? Esse aqui eu não posso contar. Não são 4 de cada lado. O João tem razão, são só mais 4, porque 2 de um lado e 2 do outro. Esse lado de trás. Isso. Esse aqui da frente. E aquele lá de trás. Então, são mais 4 laterais, formando, assim, 12 trapézios aparentemente isósceles, né? Então, a letra B está fora. Letra C não são paralelogramos. Letra D não são 8. Letra E não são escalenos. Quer dizer, não são... Peraí, são escalenos ou são isósceles, hein? Não, são isósceles, né? Por que são isósceles? Porque os lados são congruentes ali, que tem a mesma espessura. Então, obrigatoriamente, eles precisam ser isósceles. As hastes com menor tonalidade são congruentes. Então, essa haste, por exemplo, DA aqui, tem a mesma medida dessa haste EF. Certo? E aí você garante que eles sejam isósceles. Ok? Então, não é escaleno, alternativa A. Beleza, povo? Então, Lohan estava correta. E o 24 ali é um bom distrator, né? O 24 ali, porque dá vontade de contar repetido, né, as faces. É verdade. Muito bem. Então, tá aí mais uma questão que você precisa ter um cuidado na hora da contagem. Certo? Próximo. Enem 2021 também, do ano passado, primeira aplicação. No octaedro regular, 2 faces são consideradas opostas quando não tem nem arestas, nem vértices em comum. Então, deixa eu anotar isso aqui. Faces opostas não tem nem arestas,
nem vértices em comum. Na figura, observe-se um octaedro regular e uma de suas planificações, na qual há uma face colorida na cor cinza escuro e outras 4 faces numeradas. Quais faces ficarão opostas à face de cor cinza escuro quando o octaedro for reconstruído a partir da planificação dada? Muito bem. Então, primeira coisa, acho que a gente precisa observar é essa definição de faces opostas, né? Que ele dá no texto. Então, dada uma face qualquer do octaedro, quantas faces opostas existe a ele? Então, suponha que eu considere essa daqui que eu estou pintando de azul, uma face. Quantas faces opostas tem com relação a essa face azul aqui? Segundo essa definição do texto. Hein, pessoal? Então, olha só, você não pode considerar nenhuma face da parte de cima. Por quê? Porque todas elas estão ligadas a esse vértice aqui. Por quê? Vanessa falou 2 por quê, Vanessa? Por que 2, Vanessa? Pode abrir o microfone, acho que é legal também, porque às vezes escrever demora. Porque tem essa outra que tá meio que de frente pra ela. E tem a outra que tá de frente, só que tá meio que abaixo também. A que Então, tá abaixo, beleza. você tá falando desta daqui, ó? Ah, então é só uma, não é? Porque É, a outra tá lá em cima. tá colada pelo vértice, isso aí. Então você não pode considerar nenhuma dessas faces laterais da pirâmide de cima, porque todas elas estão ligadas a esse vértice, tá? Então, essa daqui se desconsidera. Então, bom, você tem que desconsiderar essa também, de baixo, tem que desconsiderar essa daqui da frente, de baixo, e a lá de trás, de baixo também, porque todas elas estão ligadas pelos vértices. Então, a única face oposta é essa daqui, ó. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar nessa questão aqui é que só existe uma face oposta à face cinza. Concorda? Tudo bem? Só existe uma face oposta. Então, você já pode descartar a letra A e a letra B. Isso. Só ficar ou 1, ou 2, ou 4. Qual é a face oposta à face cinza, pessoal? O que vocês acham? Esse é legal. Com o poli, eu ia mostrar isso. Aham. Vai Dinamicamente. ser o C, né, não? Qual? O item C? A face 1? Não. Só toma cuidado que você tem que planificar. Isso aí tá, quer dizer, desculpa, você tem que montar o octaedro de novo. Entendeu? Essa figura da direita aqui, ela está planificada. Ela está planificada. A gente precisa montar um octaedro a partir dela e ver qual é a face que ficou posta a cinza. A1, A2 ou A4. E aí, pessoal? Eu acho que vai dar por ele. É o item E? Oi? É o item E? 4? É? Alguém tem outra sugestão? Porque só pode ser a C, a D ou a E, né? A C, a Vanessa rechaçou, porque viu que quando fosse fechar, né? Ia dar lá no outro, né? Na hora que fechasse, ia encostar num. Alguém tem alguma argumentação? Por que que é o... não é uma questão tão fácil quanto... Não é. Eu também não achei, não, Léo. Eu estou pensando em 2 argumentações aqui. Uma plana e uma espacial. Ó, deixa eu tentar fazer a
A espacial primeiro. Então é o seguinte, vamos supor que a face 4 seja essa face aqui, ó. Seja essa face aqui, ó. Tá bom? Essa de baixo da frente, ok? Então essa face 4 é essa que eu estou pintando aqui, ó. Beleza? Então, qual seria a face 2? A face 2 É aquele que tem uma aresta em comum. tem que ter essa aresta em comum. Então, a aresta em comum dessa da face 4 aqui, ó, pode ser essa daqui, por exemplo. Tá? Então, este triângulo da frente da pirâmide de cima seria a face 2, correto? Agora vamos pintar a face 3. Quem que seria a face 3? A face 3, ela tem esta aresta aqui em comum com a 2. Então, a gente pode considerar esta aresta aqui com a 2. Então, essa aqui é a face 3. E a face 1 é a do lado... Deixa eu pegar outra coisa. Do lado esquerdo aqui, né? Isso aqui é a face 1. Beleza? Então, a face 1 está aqui atrás, não? 1. Essa aqui atrás. Na lateral aqui. Beleza? Então, onde está a face cinza? Essa que é a questão. Onde está a face cinza? Bom, então, vou continuar montando o nosso quadrilátero aí, ó. Vou pegar mais... Vou ter que repetir cor aqui, não tem jeito. Vai dando números às faces, acho que fica legal. Vou botar aqui, ó, face 5, tá? Esse roxo aqui. A face 5 tem uma aresta lateral aqui, ó. E tem um ponto de interseção com a face 2 aqui, que é o vértice. Então, seria essa daqui, a face 5. Tudo bem? Face 5. Vamos ver esse daqui. A face 6, ela tem esta aresta lateral com a 5. E tem um ponto de interseção aqui com a 4, né? Então, a face 6, ela seria aquela lá de trás. Isso, lá de trás. Essa aqui lá de trás, 6. É difícil ver, né? Muito. E a cinza? Então, a cinza, ela tem uma... Deixa eu botar uma cor aqui para vermelho, não. Ela tem aqui, ó, esta aresta com a 6. Então, peraí, a 5 está aqui. E ela tem um ponto de interseção. Isso, um vértice com 5. Ó, esse vértice aqui, ele cai aqui, ó. Vocês conseguem perceber? Então, só pode ser essa faixa aqui de cima. A cinza, lá atrás. Putz, aqui não tem cinza. Aqui eu vou botar de preto, né? Esta face, esta aqui, essa daqui, ó. Então, a cinza é aquela lá de trás. Não sei se ficou claro isso aí para vocês. Uma outra estratégia, além disso que o Léo continuar numerando, é começar a botar letra nos vértices desses triângulos. Porque aí você vai ter noção de onde um está no outro. Deixa eu botar o 7 aqui, só para a gente completar. Uhum. Tem um 7 aqui. O 7 ao lado de lá. 7 ó, quando a gente junta, o 7 está junto com o 4 aqui, percebe? Então, o 7 só pode ser esse daqui, ó, que está com 4 e com 6 lá atrás. Portanto, só sobra a parte cinza, essa de cima mesmo. Né? Com certeza a letra E. Cinza. Então, a parte cinza lá de trás, aquele triângulo lá de trás, ele é oposto ao 4. Concordam?
Ele é oposto ao 4. Então, a letra E. Essa é uma argumentação que você vai tentando montar a partir dos triângulos. Agora, uma outra que eu pensei foi o seguinte, como esse segmento aqui do 3, ele precisa ser ligado a esse do 5 aqui, esse vértice aqui cai aqui. Não, Isso. né? Cai aqui. Sim. Portanto, este vértice aqui, ó, X... Putz, que droga. Esse vértice X aqui, ele tem que ser exatamente esse aqui, ó. Concordam? Sim. Porque esse daqui vai se ligar, vamos botar assim, Y, vai se ligar no Y. Portanto, esta outra lateral aqui vai ser o X, aqui vai ser o X. Então, esse ponto X aqui, ele vai estar ligado em 1, 2 e 3. Aí você descarta 1, 2 e 3. Só sobra o 4. Exatamente. Essas foram as dois caminhos que eu pensei para solucionar essa questão aí. E aí, pessoal, vocês se convenceram dessa explicação? É, porque é exatamente isso, é um convencimento mesmo. É. Mas é pela lógica, assim, né? Você vai olhando o que tem que grudar no quê, né? Que lateral tem que aresta tem que grudar na outra, e aí você vai eliminando as possibilidades. Beleza, beleza? Então, é uma questão que envolve mesmo essa habilidade de você perceber as coisas espacialmente, né? Por isso que eu botei 2D, 3D. A gente tem que estar sempre fazendo essa transição do tridimensional para o plano, do plano para o tridimensional. Ok? No dúvidas? Então vamos para a próxima. Essa daí é mais tranquila. Vamos ver. Enem 2020, primeira aplicação. Figura 1 apresenta uma casa e a planta no seu telhado. Então, tem a casa aqui e a planta do telhado aqui, item B. Em que as setas indicam o sentido de escoamento da água da chuva. Ok. Então, a água da chuva vai para cá e para cá. E está representada aqui. Um pedreiro precisa fazer a planta do escoamento da água da chuva de um telhado que tem 3 caídas de água. 3 caídas de água, como apresentado na figura 2. Então, esse telhado aqui, da figura 2, é diferente da letra A aqui, desse item A. A figura que representa a planta do telhado da figura 2, com o escoamento de água da chuva, que o pedreiro precisa fazer é... Bom, primeiro que a gente precisa ter 3 setores aí, né? 3 setores. Como ele falou, tem 3 caídas d'água. Então, a gente já pode eliminar a letra E. Essa letra E aqui, nada a ver, né? Essa seta já... Para cima? Para cima, nada a ver. A letra E está fora. Bom, a gente pode considerar a letra C, letra bola. Letra A está faltando uma seta aqui. A letra D não tem Tem 4. 4. É. Então, a gente fica entre a letra B e a letra C. Certo? Esse é bem simples. Esse. O diferencial é que a gente tem esse triângulozinho aqui, né? Então, esse triângulozinho aqui, para ter uma queda de água para cá, a projeção dele no plano da base vai ser o quê? É quando você olha de cima, a ponta está dentro da casa. Exatamente. Essa O projeção vértice está dentro da casa. vai ser um negócio aqui, ó. Não é a projeção disso aqui no chão. Isso. Correto? Então, a gente elimina a letra C, porque não tem essa ponta aqui. Isso aí. A ponta está para dentro. Ok? Alternativa bola. Isso aí é bem tranquilex, né? Isso é para não zerar e garantir a pontuação. Isso. Ok? Fácil, bem fácil, Robson, é verdade. Maravilha. Vamos ver a Enem 2013, primeira aplicação. Um programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original.
A nova figura deve apresentar a simetria em relação ao ponto O. Então, essa aqui é a figura original. A gente tem que fazer o simétrico desse em relação ao ponto O. Bom, então, primeira coisa, a gente tem que definir o que é simetria. Isso ia falar agora. Em relação a alguma coisa, né? Então, vamos dar uma olhada nessa coisa aqui que eu fiz no GeoGebra, que é a seguinte: é o movimento ponto B. O ponto A é o centro de reflexão. O ponto B', que é este aqui, é o ponto da reflexão do ponto B em relação ao ponto A. Então, como é que a gente vai definir? Então, dado o ponto A e o ponto B, como o A é o centro da reflexão, a gente vai traçar uma reta ligando A até B. E a distância de A até B tem que ser a mesma distância de A até B', de forma que o A fique no centro, ou seja, no meio do segmento B'. Léo, tem como dar um Ctrl+? Ctrl+. É para aumentar um pouco aí. Aí, tá bom. Já foi. Beleza, ótimo. Boa ideia. Então, eu vou movimentar o ponto B e a gente vai ver o que acontece com o B' na nossa reflexão. Tá, então, eu vou colocar ele bem pertinho, só para a gente definir aqui. Ó. Então, se eu pegar uma reta AB, o segmento AB tem que ser a mesma medida do segmento AB', né? De forma que B e B' fiquem em lados opostos dessa reta aqui com relação ao ponto A. Tá? Então, intuitivamente é isso. Beleza? Então, dá para fazer umas coisas legais aqui, tal. Uma borboleta. Ok? O que o Léo está querendo dizer quando ele fala em relação ao ponto? É que se você... Há uma diferença, se você, por exemplo, se você pega só o espelho é... Você olhar ele como assim, né? Uma projeção, ele é uma reta. Você está aqui, e aí a simetria é você do lado de cá, vamos dizer assim, né? Então, em relação a esse cara aqui, tá aqui, ó. Você rebate e vem para o lado de cá. Quando você faz em relação assim, o que acontece? Daqui vem para cá. Em relação ao ponto, você está exatamente fazendo todas essas possibilidades, né? Então, se você está aqui, está aqui. Se você está aqui, está aqui. Ou seja, todas as linhas de simetria são consideradas aí. Essa que é a questão quando se fala em relação a um ponto, né? Que aí todas as retas que passam pelo pontinho ali central são retas de simetria. Ó, eu vou tentar fazer esse desenho da figura original aqui no GeoGebra para ver o que dá. Então, a figura original é o quê? É um quadrado, né? Espera só um pouquinho. Esse B tem que estar aqui pertinho do A. Então, vou fazer aqui um quadrado. É um quadrado? Vai, um retângulo. Vai. Quase isso. Ok. Então, o vermelho é o original e o azul é o simétrico, tá? Então, a gente já pode eliminar a letra A, letra B e letra C. Todos concordam? Né? Agora, temos aqui uma reta, um segmento aqui no meio do quadrado, desse retângulo aqui. Ok, letra D e letra E. Tudo bem. Agora, a gente tem um triângulo preto aqui, que parte deste vértice até esse aqui. Vamos fazer então aqui. E a gente vai pintar essa parte aqui para representar o triângulo preto. Muito bem. Então, resposta, letra E. Concordam? Ok, mas e se eu não tivesse esse recurso do GeoGebra? Como é que a gente consegue perceber essa simetria aí? Então, olha só, o que acontece é o seguinte, gente, vou tentar desenhar.
Eu tenho mania de rebater 2 vezes. Como assim? Imagina os quadrantes, né? Quando eu falo no ponto. Assim, imagina uma figura dessa que é bem singular, bem poligonal. Rebate ela para o lado e depois para baixo. Dobra ela assim, depois dobra ela assim. Eu vou tentar fazer aqui no desenho aqui da simetria. Então, é o seguinte. Esse ponto A aqui, ele precisa, com relação ao ponto O, tá aqui, ó, a linha. A linha, beleza? Esse ponto B, em relação ao ponto O, ele tem que estar aqui, ó. Certo? B'. Boa. Certo? Então, esse segmento aqui vai ser esse segmento aqui, AB. Agora, a gente tem um ponto C, que, obviamente, que o C' vai ser aqui, ó. Certo? Então, eu preciso pintar o triângulo ABC. No caso, eu preciso pintar o triângulo A', B', C'. Pronto. Foi boa também. Tá Gostei. feita aí a letra E. Não tem como ser a letra D. Deu para entender, pessoal? Né? 3 pontos definem um triângulo. Você consegue, a partir da simetria de 3 pontos, definir o triângulo que você quer. Certo? Então, só para fechar o triângulo cinza aqui seria um ponto D. Aqui seria o ponto D'. O triângulo cinza é o ACD. Então, a linha D', C' seria esse triângulo cinza aqui. Ok? Boa. Facinho também, né? É. Só para entender o que é a simetria. Beleza, povo. Vamos para a próxima. Em 2017, uma pessoa pede informação na recepção de um prédio comercial de como chegar a uma sala e recebe as seguintes instruções: suba a escada em forma de U à frente. Então, vamos ver. Todas as alternativas aqui têm um U aqui, correto? Todas as alternativas têm uma escada em formato de U. Ok, beleza. Próxima é, ao final dela, vire à esquerda. Então, você tem que se imaginar subindo a escada. Vamos ver, olhar para a letra A. A letra A, você está indo para cá, tal, você chegou aqui. Na letra... Então, você tem que virar a cabeça. Assim. Na letra A, você vai virar para a esquerda ou para a direita? Vai virar para a esquerda, né? Isso tá certo. Apesar de, no plano, estar sendo para a direita, você precisa se imaginar no caminho desse U aí. Então, aqui você está virando à esquerda. Obviamente, então, tudo que tiver para lá vai ser esquerda. Esse tá para direita. Então, esse aqui a gente já elimina porque está virando à direita. Esse aqui é ok, esse aqui é ok, e esse aqui elimina porque a gente está virando à direita. Tá? Siga um pouco à frente. Em seguida, vire à direita. Ok. Então, se a gente está seguindo para lá, esse aqui virou à direita. Beleza. Virou à direita. Então, tudo que tiver para baixo é direita. Esse aqui virou à direita também. Esse aqui está fora. Esse aqui é esquerda. Ó, ele virou à esquerda e esquerda. Esse aqui está fora. Só sobra a letra A e a letra B. Siga pelo corredor. Ao final do corredor, vire à direita. Então, você está seguindo aqui. Na letra A, você vai virar à esquerda. Está fora esse aqui. Pronto. Nessa daqui está à direita e vira à direita de novo. Alternativa bola. Uma possível projeção vertical dessa trajetória no plano da base do prédio é. Dúvidas, pessoal? Então, essa é mais uma questão que você precisa, que você tem uma representação no plano, mas você precisa se imaginar no tridimensional. Essa é a dificuldade. Eu não sei o quão difícil isso é para vocês. Se é tranquilo, se não é. Tem gente que tem uma dificuldade, mas
Mas é isso. Dúvidas? Não dúvidas? Beleza. Enem 2018. Minecraft é um jogo virtual que pode auxiliar o desenvolvimento de conhecimentos relacionados ao espaço e forma. É possível criar casas, edifícios, monumentos e até naves espaciais, tudo em escala real através do empilhamento de cubinhos. Um jogador deseja construir um cubo com dimensões 4 por 4 por 4 e ele já empilhou alguns dos cubinhos necessários conforme a figura. Então, parece que ele tem 4 camadas aqui e juntou aqui nessa figura, a de figura 1 aqui. Os cubinhos que ainda faltam empilhar para finalizar a construção do cubo juntos formam uma peça única capaz de completar a tarefa. O formato da peça capaz de completar o cubo 4 por 4 por 4 é. Bom, então, a gente precisa observar essa figura 1 aqui e ver o que está faltando. Qual das alternativas aqui encaixa aqui em cima? E aí, pessoal, qual que é? Olhando rápido, assim. Olhando rápido. Vale, João. Ah, beleza, João. Obrigado pela participação aí mais uma vez. E aí, pessoal, essa daí é bem facinha também. Só observar aí os detalhes. Isso. Letra A. Letra A, alguém tem outra? Quer contar a sua estratégia, Kaique, rapidinho? Eu não sei, os dois blocos de baixo se encaixam ali na parte que está faltando. Isso. Os três da ponta direita se encaixam ali nos outros dois. E o resto na ponta esquerda aqui. Então, só esse 1, 2, 3 e 4 aqui encaixou, né? Aham. E o resto, nós temos 4 aqui, ó. E mais um sobrando. Então, são esses 4 aqui e mais um aqui. É verdade. Parece ok, parece ok. Vamos tentar eliminar o resto. Por que a letra D está errada? Porque elas não têm um cubo lateral para Boa, fechar os dois. É, não tem esses dois aqui que estão faltando, né? verdade. Essa aqui está fora. Letra E está errada por quê? Tá faltando esse cubinho aqui, né? A letra E. É igual a letra A, só que tá faltando. É, Esse aqui tá fora. Letra B também tá faltando esse aqui. Tá fora. Esse aqui é ok. Só que a letra C tem esse carinha aqui, esse cubinho aqui a mais, né? Correto? a letra E ainda tem um cubo na frente aí embaixo que tá a mais. Ah, sim, aqui. Esse cubinho aqui tá errado. Beleza, essa é uma questão bem simples. Então, essas questões que são, a gente está falando de simples aqui, gente, tem que ter uma atenção muito grande, porque essas calibram como fáceis, ou seja, essa tem que acertar. É. Exatamente. Se quiser uma boa nota, não pode errar essas questões fáceis. Certo? Beleza. Eita, tem até aqui um negócio aqui. Deixa eu ver se eu... Vamos lá. Uma família fez uma festa de aniversário e enfeitou o local da festa com bandeirinhas de papel. Essas bandeirinhas foram feitas da seguinte maneira. Inicialmente, recortaram folhas de papel em forma de quadrado, como mostra a figura 1. Em seguida, dobraram as folhas quadradas ao meio, sobrepondo os lados BC e AD. Então, BC... Então, acho que eles dobraram aqui, né? Aqui é um vinco. E jogaram C em D e D em A. Né? Então, esse aqui seria o ponto G aqui, ponto N aqui. Ok. De modo que C e D coincidam e o mesmo ocorra com A e B, conforme ilustrado na figura. Então, foi daqui para cá mesmo.
Marcar nos pontos médios O e N, nos lados F, G. Então aqui é um ponto O. E N, nos lados AF, AF, deve estar errado esse AF aí, respectivamente. O ponto M do lado AD. Ok, do lado AD. De modo que AM é igual a 1/4 de AD. Ok, se AM é 1/4 de AD, significa que aqui é como se fosse a metade, né? E aqui é a metade da metade, certo? Então, seria AM, estaria aqui, ó. Certo? Aqui é a metade, aqui é a metade da metade, ponto M está aqui. A seguir, fizeram cortes sobre as linhas pontilhadas ao longo da folha dobrada. Após os cortes, a folha é aberta e a bandeirinha está pronta. A figura que representa a forma da bandeirinha pronta é. Então, vamos ver. Ele cortou aqui, no pontilhado, e cortou aqui, pontilhado. Quando você corta isso aqui, o que elimina, eu vou pintar aqui o que se elimina, né? Essa parte aqui é eliminada. Essa parte aqui é eliminada. Eu bem fiz aqui, Léo. Ó. Então, qual vocês acham que é a alternativa quando a gente desdobra esse papel aí? Ó, tá aqui. Dá alternativa, depois eu abro. Aqui, Léo. Espera que eu não tô te vendo. Então, eu fiz aqui. Cadê você? Peraí. É porque eu tô no outro. Isso. Beleza. Excelente. Eu já fiz os cortes aqui. Aí o pessoal escolhe lá a alternativa, depois eu abro. Fala aí, pessoal, qual é a alternativa? Essa letra C é bizarra, né? Não, essa não existe isso. Isso não existe. Só se o cara não sabe recortar. O pessoal acha que é a letra E, o Kaique. Ou a A. É o A. Bom, a gente pode eliminar a D. Porque não tem sentido também. A letra C e D são bizarras para mim. C e D. Ayrton acha que é a letra A. Letra A, letra E. Letra E. Tem um empate aqui entre letra A e letra E. Por que a letra B de bola está errada? Ó, a letra B de bola está errada porque, como essa parte aqui vai ser eliminada, então, ó, começa aqui, né? Ponto N é esse ponto N aqui. Ih, eu fiz errado aqui, então. Esse ponto N não é aqui. Ponto N é aqui, ó. Isso aí. MN, ó. MN é eliminado. Essa parte aqui é eliminada. Não tem como ser na metade, por isso que a B também está errada. E a letra A está errada, então. Vamos abrir. Certo, povo? Então, mostra aí, Fábio, qual vai ser. Aqui. Porque você está contra a sua camisa que é branca. Putz, é verdade. Caramba, deixa eu tentar botar assim. Beleza, agora sim. Maravilha. Então, o ponto central ali, o ponto O, ele está mais lá em cima, percebam? Né? Mais lá em cima. Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente fizer o desdobramento, isso aqui, ó, é uma simetria com relação à reta, essa reta do meio aqui, né? Essa parte aqui é eliminada. Isso. Tá?
Aí, quando você faz o simétrico para o lado direito, você tem isso aqui eliminado. Né? E o ponto M estaria aqui, ó. Aí você elimina essa parte aqui, tá? Então, o que sobra é a parte em branco. Deixa eu até destacar aqui. Está sobrando essa parte verde aqui, ó. Tudo bem? Pessoal que escolheu a letra A, deu para entender por que que não pode ser a letra A? Tá, esse ponto A aqui está mais em cima. Beleza. Fala, Ayrton. Entendi sim, Léo, entendi sim, porque vi muito rápido e ansioso, fui e falei que era aí nessa nova perspectiva, realmente faz muito sentido agora. Maravilha. Beleza. Uma questão legal, assim, achei criativa. Eu não gostei das opções, mas o resto achei maneiro. Mas, assim, a letra A e a letra E e a letra B é como se Sim. fosse... São os distratores mais naturais, assim, né? Você mantém um abaixo do outro, o MN você sobe, o ponto M você sobe, o ponto O você desce, e aí você tem as alternativas A e B como distratores mesmo, né? Uhum. Poderia até ter um distrator, porque os dois estão num quarto, né? Estou no pequeno, exatamente. Seria melhor do que a letra C. A letra C é bizarra demais. Mas, enfim. Legal. Letra C é pro cara que não sabe recortar. Aí recortou errado. Mas perceba que você tem que ter... Quando você estiver na hora da prova, você precisa observar uns detalhes que assim, a gente não tem isso em teoria, né, Fábio? Não. A gente não tem uma teoria aqui. É treino do olhar mesmo, não tem muito o que fazer, né? É um negócio de você observar os detalhes, entendeu? É detalhe mesmo. Né? Essa parte de um quarto e aqui ser um quarto e aqui ser meio. Metade, né? Então, esse ponto tem que estar mais alto. Esse ponto central tem que estar mais alto que esse ponto da lateral. Então, o único que está um ponto central maior é esse da letra E. Beleza, povo? Muito bem. Então, vamos para número 12, Enem 2015. Uma empresa que embala seus produtos em caixas de papelão na forma de hexaedro regular. Então, para quem está achando esquisito, hexa é 6, edro face, então 6 faces nada mais é que nosso paralelepípedo, né? Mas aí quando fala que é regular, Regular, exatamente. Aí vai ser... o detalhe tudo que é regular, porque tem seus lados congruentes e os ângulos também. Exatamente. Então, será o nosso cubo. Deseja que seu logotipo seja impresso nas faces opostas pintadas de cinza, conforme a figura. A gráfica que fará as impressões dos logotipos apresentou as seguintes sugestões planificadas. Então, tem 5 opções aí. Que opção sugerida pela gráfica atende ao desejo da empresa? Então, o desejo da empresa é que você imprima o logotipo em faces opostas, tá? Então, vamos lá, pessoal. Qual vocês acham que é a alternativa correta? A1, A2, A3, A4 ou A5? Qual planificação? Quando você monta, temos um cubo de faces opostas cinza. Montar o cubo na cabeça aí. Alguém pode eliminar alguma sugestão? Qual que vocês eliminariam? Vai ficar mais fácil. Ó, a gente pode eliminar a número 1, concordam? Tá juntinho, né? Porque se você... quando você dobrar isso aqui, vai ficar uma face
grudada na outra. E faces opostas não pode ter nem vértice, nem face grudada. Adjacente, certo? Letra C. Torrando letra C. Ou o número 3. Então, a número 1 a gente tá fora. A número 4 também tá fora, né? Ó. Temos Tem vértice em comum, vai ter o lado em comum. Esse aqui tá fora. Por que o 2 também estaria fora da opção? Porque quando você junta, quando você monta o cubo, essa parte aqui tem que grudar nessa parte aqui, ó. Né? Por trás aqui. Certo? Então tá fora também. E a número 5, ela é um pouquinho mais difícil de ver, mas este vértice aqui, ó, vai grudar aqui, ó. Né? Se Tudo você bem, certo. sobe essa lateral, esse vértice gruda nesse vértice. Então, essas faces vão estar uma do lado da outra. Então, por eliminação, a número 3. E a número 3 é fácil. Você subindo esta face aqui, subindo essa face aqui, elas vão ficar em faces opostas. Certo? Depois é só envolver a parte branca aí. Beleza, beleza? Mais uma questãozinha fácil. Né? Beleza, Esther. Obrigado pela presença. Até a próxima na aula. Dúvidas, pessoal? Número 3, letra C. Assim, né? Muito bem, agora vamos para as duas questões mais difíceis da apostila, dessa Isso. parte. Também acho. Que ela foi... o Enem gostou tanto dessa estrutura que eles acabaram fazendo isso em 2013 e em 2017, tá? Só para vocês terem ideia. Acho que foi o mesmo elaborador que fez duas versões diferentes do item. Vamos lá. Um restaurante utiliza, para servir bebidas, bandejas com bases quadradas. Então, bases quadradas das bandejas, ok? Todos os copos desse restaurante têm o formato apresentado na figura. Considere que AC é 7/5 de BD. Então, se você observar a figura, ó, AC é um tamanho maior que BD. Então, está em conformidade com ser 7/5 de BD. Vamos botar aqui, ó. AC igual a 7/5 de BD. Por quê? Aí Porque só um detalhe. Vai Sim. falar da fração agora, Léo? Tá, não, beleza. Desculpa. Não. Então, a fração 7/5, você pode escrevê-la como sendo 5/5 mais 2/5. Então, a teoria de fração aí agora é que precisa ser, obviamente, relembrado, porque senão a gente vai sempre entender fração como um pedaço menor da coisa, e não é verdade. Né? A fração que tem o numerador em cima, né? O numerador maior do que o denominador, significa que você tem um inteiro e mais um pedaço dela. Exatamente. Então, esse 7/5 aqui é um inteiro, porque a gente pode dividir em 5/5, mais 2/5, ou seja, é um número maior que 1. Então, se a gente multiplica um número maior que 1 por um segmento, obviamente que esse segmento aumenta, né? Certo? Então, AC, ele faz sentido ele ser maior do que o BD. Okay? L é a medida de um dos lados da base da bandeja, que é um quadrado. Qual deve ser o menor valor da razão L sobre BD para que uma bandeja tenha capacidade de portar exatamente 4 copos de uma só vez? Essa é uma questão muito difícil para a galera que quer fazer engenharia, medicina e etc. Bom, primeiro, vamos pensar como é que a gente coloca 4 copos numa bandeja quadrada. Né? Primeira coisa. Então, são 4 copos que eles precisam ficar de maneira a formar um quadrado, né? Se você olhar de cima, tem que ser um negócio assim, ó. Certo? A bandeja estaria mais ou menos aqui assim. Tudo bem? Primeiro entendimento. Ótimo.
E aí ele está falando aqui, ó, menor valor da razão L sobre BD. Vamos investigar o que significa L sobre BD. Então, L dividido por BD é o lado do quadrado dividido por BD. Que é o E esse raio, BD aqui é uma coisa fixa. que é o Concorda? raio, né? É o raio do. Raio do círculo de baixo aqui, da base desse Isso. copo. Ok? Então, se ele quer a menor razão, a única coisa variável aqui é o lado do quadrado. Então, no fundo, você tem que pensar numa bandeja quadrada de forma que esse lado seja o mínimo possível. Ou seja, o menor lado possível para uma bandeja quadrada. Então, você tem que estreitar esse quadrado aí de forma que você consiga Carregar as 4 taças, né? pegar essas 4 taças aí. Só está faltando uma informaçãozinha assim, né, Fábio? Porque eu acho que você tem que dizer que esses copos eles têm que estar... Os círculos de baixo eles precisam estar na bandeja. Ele inteiro tem que estar grudado na bandeja, né? É. Ok? Os círculos eles precisam estar na bandeja, tá? Mas beleza. Então eu vou tentar desenhar um quadrado aqui, ó. Mas, de qualquer forma, o que o Léo está falando é o seguinte: para eu colocar esses copos ali na bandeja, quando eu coloco ali a base dele na bandeja, obviamente, se você olhar para cima, ele é mais bojudinho em cima. É. Então, quando você faz a vista de cima, se o copo estiver cheio, por exemplo, você não vê a base, né? Você vê o raio maior. Então eu vou tentar desenhar esse copo aqui, ó. Um outro copo desse. Aqui do lado, tá? E aí você vai perceber o seguinte: como o BD é menor que a C, aqui é como se fosse um outro copo AC aqui, certo? Aqui embaixo, ó, não vai grudar, ó, percebe? O círculo de baixo não gruda aqui embaixo, só gruda aqui, só tangencia na parte de cima, que é maior, tem um raio maior, tá? Então, olha só a sacada que você tem que ter. Você não vai considerar o AC, dois diâmetros, como sendo o lado da bandeja. Você tem que considerar uma bandeja, aqui, ó, essa bandeja aqui. Ela tem que vir até aqui, ela tem que tangenciar na parte de baixo, mas você tem que considerar esse espaço da parte de cima. Deu para entender, pessoal? A bandeja quadrada que eu estou fazendo? Aí vai ter mais um copo aqui atrás. E mais um copo aqui atrás. Tá? Então, a bandeja, ela tangencia os círculos de baixo, só que tem que considerar essa distância aqui, desse vazio aqui, ó. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai calcular esse L aqui? Essa que é a parte difícil. Isso. Bom, é o seguinte, deixa eu fazer com uma outra cor. Não sei se foi assim que você pensou, Fábio, mas olha só, se você projetar o ponto A ortogonalmente no plano, vai cair bem no ponto B, né? Então, este L aqui vai ser esse tamanho aqui, que é BD, Isso. mais esse tamanho aqui, que é BD também, Exatamente. Mais 2 mais, AC. exatamente, mais a projeção de 2 ACs aqui, ó, né? Foi exatamente isso que eu fiz. Então, este pedaço aqui, ó, é 2 AC. O Ayrton,
ele está falando, fez uma questão de calcular a área churrada que ficava entre os 4 círculos. Só que isso não é direto, porque, por exemplo, Ayrton, nesse caso, quando você olha de cima, os círculos podem passar da bandeja. O que tem que tangenciar a bandeja é a base. Então, isso não é tão direto quanto essa que você falou. Mas a ideia é essa mesmo que você falou, assim, tentar encaixar ele dentro de um quadrado. Mas foi isso que eu pensei também, Léo. Então você está indo pelo mesmo caminho que eu. Exatamente. E com certeza tem um distrator aí para... Para isso que o Ayrton falou ali, de colocar direto as 4 ali e fazer a conta, né? Exatamente. Bom, então esse L aqui vai ser o quê? Vai ser 2 pedaços de BD, né? Esse pedaço mais esse pedaço são 2 BD mais 2 AC. Então vai ficar 2 BD mais 2 AC. Ok? Como ele quer a razão L sobre BD, eu vou dividir todo mundo por BD. Eu ainda faria uma outra coisa. O AC já tem relação direta, eu já trocaria ali. Vamos trocar aqui, então. O AC é 7/5 de BD, né? Então vai ficar 2 mais 2 vezes 7/5 de BD dividido por BD, que vai ser eliminado. Certo? Isso aí. Isso aqui vai dar 2 mais 14 sobre 5. Isso aí. Bom, um número que tem denominador 5 com relação a 2 aqui, é só multiplicar 5 em cima e embaixo. 2 inteiros, 10/5. Então, nós temos 10 mais 14, 24 sobre 5. Uhum. Então, L sobre BD vai ser 24 sobre 5, alternativa delta. Beleza, povo? Então, é uma questão que precisa ter muita visão espacial. E uma condição algébrica, entender o que é razão, tem muitos conceitos aí. Verdade. E a própria interpretação do problema. Sim. Essa Porque seria o Ayrton está perguntando por que visão espacial. Léo, visão espacial, o Ayrton, é porque a gente está olhando isso dentro de um espaço mesmo, não é? Então, quando a gente fala visão espacial, como é que eu estou vendo isso dentro do espaço, o que está acontecendo, né? Então, eu tenho que saber interpretar ali, e é isso. porque você precisa imaginar a taça aqui, né? Como se fosse um negócio assim, né? Tem a parte mais bojuda aqui, a parte menor aqui embaixo, e aí você vai colocar uma bandeja quadrada aqui, assim. Então, você precisa imaginar um negócio no tridimensional e a resolução é no bidimensional ali, certo? A gente está lidando com um quadrado aqui. Se a gente pudesse colocar no plano... Está fazendo a projeção, na verdade. Então, você está vendo o que acontece no espaço e projetando no plano e trabalhando com ele exatamente como o Léo falou ali, na questão planificada. Você está projetando no plano. Essa questão é muito difícil. É difícil. É algo parecido com isso mesmo. Você tem 4 círculos. Se você pensar a base, se você pensar na base sem o copo, é isso aí que você está fazendo aí, Léo. E aí você tem a parte bojuda. A parte bojuda aqui em cima. Exatamente. Então, o vermelho que eu desenhei é a base e esse verde é a parte de cima, ao AC. Tá? Então, é uma visão difícil, né, cara? Para você ter essa sacada, Então, primeiro você tem que ter essa sacada aqui. Se tiver essa sacada, você vem para a álgebra. Aí também é difícil. Enfim. Vamos ver aqui em 2017, primeira aplicação também. As duas. Acho que deve ser a primeira aplicação também, 2013. Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular. Agora é base retangular.
para servir 4 taças de espumante que precisam ser dispostas em uma única fileira paralela ao lado maior da bandeja e com suas bases totalmente apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos de raio 4 e 5, respectivamente. Então, aqui nós temos 5 centímetros e aqui nós temos raio. Então é 10, né? Então, é 10 aqui. É 10 de diâmetro, 8 de diâmetro aqui. Tá? Respectivamente. A bandeja a ser escolhida deverá ter área mínima em centímetro quadrado. Ah, então, olha só que legal. Agora ele não quer mais a razão, agora ele quer realmente um valor, uma medida ali. Então, para ele falar que ele quer a menor bandeja, ele vai falar de área mínima. Né? Área mínima. Ok? Então, vamos tentar desenhar essa bandeja aqui. Obviamente que a bandeja, para ser a menor possível, ela tem que tangenciar aqui, ó. Certo? Tá tangenciando aqui, ó. Lá atrás também. Tudo bem? E aí, vão ter 4. Certo? Vão ter 4 taças aí, uma do lado da outra. Ok? Uma dimensão está definida, né? Uma dimensão a gente sabe que é 8, concordam? Que é o diâmetro da base aqui, 8 centímetros. Então, o 300 ou C está errado, certo? Porque tem que ser um múltiplo de 8. Enfim, vamos ver. Não, falei besteira. Vamos tentar desenhar aqui uma taça. Aqui, ó. Então, para a gente ter uma noção do que está acontecendo, a gente vai desenhar uma das taças. Ó, e aqui a parte de baixo não encosta, tá vendo? Então, quantas taças temos aqui, ó? Para a gente definir aqui. Fazer bem um rascunhozão aqui. Ah, ficou bonito isso. Ah. 4 é mole desenhar. Ok. Então, que é o último. Tá, então vai ser uma bandeja assim, mais ou menos, ok? A questão é quanto mede esse lado aqui, Lzão. Você fez exatamente o que eu fiz. Então, é exatamente o mesmo raciocínio do anterior, olha só. A gente tem que contar 4 aqui e 4 aqui, no final, certo? E aqui no meio, nós temos o quê? Daqui até aqui, nós temos quanto? Os 10, né? 5 mais 5 dá 10 aqui. Aí, deste ponto até este ponto, mais 10. Deste ponto até este ponto, mais 10. Então, nós temos 38. Então, na verdade, é um retângulo assim. 38 por 8. Todo mundo entendeu o raciocínio, pessoal? Então, essa é a bandeja, 38 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Pronto, já temos a alternativa C. É. Vamos fazer a conta aqui. 24, 30, 300. É porque desses aí, o único que não é múltiplo de 8 é o 300. Maravilha. Muito bem, povo. Então, essas foram as questões de visão espacial aí que eu e Fábio conseguimos classificar, né, que apareceram nas questões, todas as edições do Enem. Não tem uma teoria, mas é uma junção de todas as teorias, de tudo que a gente viu sobre geometria, né? A gente finaliza, então, a parte de geometria, incluindo a plana espacial, com a aula de hoje. Beleza, pô? Falta o que ainda? Não, nem lembro mais. Você consegue lembrar aí de cabeça? Tá faltando estatística, gráficos e tabelas. É algo também que
a interpretação de gráficos e tabelas, né? É uma habilidade que aparece na matriz do Enem. Uhum. Depois tem média, moda, mediana, que é a parte de estatística. Depois temos uma aula sobre TRI. Acho que é isso. E geometria analítica também. Tá? São 3 ou 4 encontros ainda, né? Antes do Enem. Isso. É isso aí, meu povo. Gente, obrigado pela participação, obrigado pela presença. Valeu, vou parar a gravação aqui agora. Espero que tenham gostado. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Valeu, Léo. Valeu, Fábio.